meu nome é Antônio Cláudio da Costa Machado, simplesmente professor Costa Machado, professor da Faculdade de Direito da USP há muitos anos, professor do mestrado em Direitos Humanos Fundamentais do UFIEL desde 2004. Nessa série de vídeos, o direito no mundo pós-coronavírus, eu quero fazer algumas reflexões, meditar um pouco sobre o que será do nosso mundo pós-pandemia do coronavírus sob a perspectiva do direito. Como o direito vai se comportar, como o direito vai se rearticular, vai se reorganizar para fazer frente às novas realidades políticas, culturais, sociais e econômicas deixadas pela pandemia que nós estamos vivendo. Nesse primeiro vídeo eu gostaria de falar um pouquinho sobre a desarticulação generalizada das relações internacionais, principalmente tendo como foco principal a China. Sob essa perspectiva eu gostaria de dizer já de pronto que há uma realidade de base, de fundo, que é a grande guerra comercial travada entre Estados Unidos e China no período que antecedeu a pandemia. E eu acho que esse pano de fundo precisa ser considerado porque ele realmente colocou em destaque a China como aquele parceiro número 1 de todos os países sob o ponto de vista comercial e despertou as pessoas para o perigo de uma guerra comercial como aquela que se travou entre China e Estados Unidos e que está muito longe de ser resolvida. Mas o fato é que vem logo em seguida o coronavírus, que vai colocar o mundo de cabeça para baixo, vai nos levar a uma situação sem precedentes e que coloca a China num outro patamar de conhecimento de todo o mundo e principalmente das pessoas comuns que não sabiam muito sobre a China e que hoje a têm de uma maneira, eu diria até preconceituosa, em razão das coisas que aconteceram no início da pandemia do coronavírus. O primeiro aspecto é que tenho para mim que o mundo inteiro hoje tem um certo preconceito em relação à China. Uma desconfiança crescente em relação ao governo da China, e principalmente por causa da origem da pandemia, que ninguém sabe qual é. Muita desconfiança no ar, as pessoas chegam a falar coisas para as quais não tem nenhuma prova. Há quem fale de uma guerra biológica, há quem fala de alguém que levante uma teoria conspiratória de que a China quer dominar o mundo por meio dessa desarticulação econômica e social do mundo inteiro provocado pela pandemia que ela própria teria produzido. Ninguém pode saber exatamente o que aconteceu e talvez nunca saibamos o que efetivamente aconteceu. O fato é que há uma desconfiança do mundo em relação à origem dessa pandemia. Esse é um ponto importante, um primeiro ponto importante. O segundo ponto importante que fez o mundo sentir essa certa desconfiança em relação à China é que todos dizem e todos sabem que a China demorou muito para dar o alerta de que uma epidemia estava a caminho. E a partir dessa informação, as pessoas começam a pensar também e a duvidar, ou a ter muitas desconfianças em relação à maneira tão eficiente como a China enfrentou a epidemia no seu próprio território assim que ela surgiu. Todo mundo teve uma grande dificuldade para enfrentar a epidemia e provocada essa dificuldade pelo fato de terem recebido uma notícia tardia de que a epidemia estava a caminho. Há também, para contribuir para esse quadro de generalizada desconfiança em relação à China, o fato de as pessoas não confiarem em quaisquer informações oficiais
que tenham por origem o governo chinês, o que fez com que o mundo nessas últimas semanas tenha passado a enxergar a China como um país perigoso. E o povo da China e os chineses espalhados pelo mundo com um certo preconceito. Além disso, como a China esteve no centro das atenções nessas últimas semanas, as pessoas comuns passaram a descobrir muitas coisas a respeito da China e a perceber que existe realmente um projeto de poder, um projeto político que a China quer empreender nos próximos 10, 20, 30 anos, no sentido de se tornar a primeira economia do mundo, isso deve acontecer já em alguns anos, mas se tornar a primeira grande potência militar do mundo. E para esse fim, a China tem desenvolvido uma política agressiva de expansão de influência política, principalmente na Ásia e na África, por meio daquilo que eles chamam de a nova rota da seda. O que desperta o mundo para essa ideia de que a China tem ambições políticas importantes de hegemonia mundial e coloca o mundo numa posição também, agora sob uma perspectiva mais econômica, de perceber que os países do Ocidente, e na verdade os países de todo o mundo, têm uma dependência enorme de produtos que são produzidos na China. E mais do que isso, o mundo despertou para o fato de que remédios e equipamentos de saúde têm como origem fabril a China. E essa confusão toda que nós estamos vivendo hoje decorre também do fato de a China não conseguir ou não poder suprir o mundo inteiro com os equipamentos e com os remédios que lá se concentram. Todo esse quadro aponta para uma necessidade premente de os países do mundo e a ONU, fundamentalmente, e a OMC, e a OMS, e a OIT, voltarem os seus olhos para essa situação toda, porque nós precisaremos redefinir os padrões jurídicos desse relacionamento do mundo com a China a partir dessa pandemia. Há quem fale, essa é uma visão repudiada por muitos, mas há um discurso no sentido da construção, da constituição de uma Constituição Mundial. E hoje parece importante pensar na ideia de que nós não podemos enfrentar uma segunda pandemia mundial como enfrentamos essa primeira. E para esse fim, o direito precisará estar estabelecido para regrar o relacionamento entre os países no momento de crise. E, diante de tudo que nós estamos vivendo, com certeza o mundo terá de chegar a um acordo sobre as regras novas que regerão os relacionamentos entre todos nós para o enfrentamento de uma segunda pandemia que venha por frente. Muito obrigado.